processo educativo e evolutivo dos sujeitos. E aí a gente vê que no momento que a gente está enfrentando agora, onde a gente precisou se distanciar dos nossos alunos, da nossa escola, dos nossos amigos, de tudo. Então, hoje essa educação das nossas crianças, ela está muito mais no ambiente doméstico do que no ambiente da escola. Mas a escola também está se fazendo presente dentro desse ambiente para que as crianças se sintam acolhidas, se sintam assistenciadas, que isso é importante. Então, voltando, né? Educação não transforma o mundo. Então, não é o nome educação que vai transformar. Ela transforma as pessoas. E as pessoas é quem transforma o mundo. Então, nós somos responsáveis por essa transformação, como educadores e como pais. Porque quem já é pai, quem já é mãe, vive essa dupla jornada, né? De educador e pais. Então, vamos lá. Vamos começar com a leitura da nossa pauta. Deixa eu abrir aqui. Então, a nossa pauta hoje, ela está organizada assim, né? Leitura compartilhada, reflexão e discussão do vídeo, construção da escrita, e vamos fazer um linkzinho de reflexão sobre hipótese de escrita e seus desafios. Esse chat de pergunta, Sheila, quem está entrando hoje na turma, eu coloco no final, mas se porventura você sentir a necessidade de fazer alguma pergunta durante a minha fala, durante a nossa aula, é só pedir a palavra, viu, Sheila? E para as demais também, que já sabem aí do nosso combinado. E aqui já está também o trabalho pessoal, eu já postei lá no Google Class o material, né, da pauta. No final eu posto o material que eu vou utilizar hoje para vocês aí na aula. E essas aí são as leituras que vocês levarão e o vídeo já para assistir na próxima aula, na semana que vem. Então, vamos para a discussão do vídeo. Quem foi que assistiu o vídeo hoje? E aí, Tayla? Tá boa, minha linda? Tô bem, eu assisti o vídeo também. Ah, quer comentar? Olá, Claudinha! Sheila conseguiu assistir o vídeo a tempo? Não, né? Pronto. Mas não tem problema, você pode assistir depois. Certo? A nossa aula funciona assim. Como na aula física a gente assistiria o filme na sala e a gente faria a discussão em sala, então eu sempre promovo assistir o vídeo em casa e a gente fazer a discussão dele, eu sempre faço os comentários do vídeo aqui também. Então, mesmo a colega que não conseguiu assistir, ela já vai pegando o gancho do comentário para assistir e já ir fazendo, né, esses links. Como a aula fica gravada, se você quiser reassistir a aula, é só ir lá no Google Class e reassistir a aula também, tá? Então, vamos. Tayla quer comentar sobre o vídeo, Tayla? Não. Não? Claudinha, falante. Tayla é tímida, mas Claudinha é falante. Bom, eu assisti o vídeo, não sei se era para assistir a série toda, mas eu assisti a série toda. Achei muito interessante. Uma parte que eu gostei bastante, se eu não me engano, foi na parte silábico sem valor sonoro. Tem uma parte que o menino, ele começa a escrever ali e ele escreve só as vogais, né? Representando um nome. E eles não repetem. E aí eu não lembro qual era a palavra e tinha que repetir a vogal A. Ele fica desesperado e ele não quer colocar duas vogais A. Então, assim, ele já tem uma consciência de que a palavra ela precisa de letras diferentes. Tanto que ele não repete
né, a mesma letra. Ele coloca uma outra coisa lá, mas ele não repete. Achei muito interessante, porque apesar de eles não saberem ainda, né, a escrita corretamente, mas eles já têm uma noção, né, já têm uma noção de que existem letras diferentes, né, para compor uma palavra. Isso, essa criança que você está falando aí é Henrique. Isso, né? Henrique, ele está na hipótese silábica, e, de fato, o repertório maior deles na hipótese silábica é a das vogais, e ele entra no conflito para escrever a palavra carta. E aí, de fato, ele escuta o som do A duas vezes, né? Carta, com a vogal, é a unidade sonora que mais está forte na sua percepção. Só que, assim, dentro da hipótese dele, ele considera que é impossível a gente repetir duas letras iguais. Claudinha, eu vou pedir para você desligar seu microfone aí. Tá bom. Se você quiser falar, você liga de novo, tá bom? Tá dando interferência. Esqueci. Tá ligado? Aí. Então, ele fica no maior conflito. E a entrevistadora pergunta, o que é que aconteceu? Aí disse assim, é porque a boquinha fala duas vezes. Mas não pode ter duas vezes. Ela não pode ter duas vezes o quê? Ele é a letra A. Ela, você acha que não pode? Ele disse, não. E aí, você vai fazer aqui? Mas eu escuto o som da letra A. Aí ele coloca lá as duas letras, mas ainda assim ele fica no maior conflito, porque ele acha que não pode acontecer. Então, assim, eles têm um cuidado de qualificar a escrita deles o tempo todo, né, de dar a quantidade que eles consideram que é ideal para produzir a escrita, por isso que ele não admite certas situações. Esse vídeo, para a Sheila que está chegando hoje, deixa eu contextualizar ela a situação. Na aula passada, a gente assistiu o vídeo e discutimos o conteúdo da unidade, foi construção da escrita, primeiros passos. Então, a gente só focou na análise, reflexão, construção do pensamento, das ideias das crianças nessa hipótese. Hoje, a proposta é a gente discutir os demais níveis, que é a escrita fonetizada. Por que o Profa, ele escolhe... Oi, Conceição! Por que ele escolhe, né, uma unidade inteira para discutir só o pré-silábico? Porque o pré-silábico é a hipótese mais difícil da gente sair com a criança. Então, a gente precisa fazer mediações, porque é uma criança que ela traz várias características no seu pensamento. Ela é uma criança que ela traz várias ideias, né, sobre essa escrita, mas ela ainda não compreende a fonetização. Ou seja, ela não sabe que a fala dela está representada na escrita. Ela apenas sabe que a escrita é representada por caracteres. E aí a gente vem para a escrita fonetizada, que é a proposta da nossa unidade hoje e do vídeo assistido. E quem não pôde assistir, assistam, que vale muito a pena. A primeira parte do vídeo fala um pouquinho sobre a história do surgimento da escrita, como foi que se deu, né, lá nos primórdios, da época das cavernas, como foi que se deu, né, essa evolução do alfabeto, como foi que o alfabeto grego-latino chegou até nós. Então, é um contexto bem histórico, bem bacana, 15 minutinhos essa primeira parte. A segunda parte é que já entra na entrevista dos alunos. Então, assim, são alunos que ele começa a pensar de que maneira, né, essa escrita pode ser representada. O fonema, de que maneira esse fonema que sai da minha boca eu represento lá na minha escrita, né? De que forma? Ele começa a entender a representação da linguagem. Ah, tá, então, assim, tudo que eu verbalizo, eu escrevo. Tudo que eu escrevo, eu verbalizo. E aí a gente vem com a relação, né, aquele ciclo que está dentro do processo de construção da linguagem, que é a oralidade, a leitura e a escrita. Então, ele é um processo que, como eu sempre digo aqui no grupo, né, que ele é rotativo. Então, a primeira criança nos chama bastante atenção, ela se chama Adriana. A Adriana, ela produz as escritas da palavra babar, da palavra cavalo e da palavra gato, convencionalmente e usando letra cursiva.
Quando a entrevistada, quando o Thelma pergunta para ela, né, o que é que está escrito ali, ela vai e fala que é babá, cavalo e gato. Só que ela entra no maior conflito para escrever galinha. Ela percebe o som gar de galinha, mas ela não consegue produzir a sílaba. Ela só coloca a letra G. Aí Thelma vai e questiona, mas você escreveu gato, será que gato não te ajuda a escrever galinha? Ela fica, galinha, galinha, repetindo várias vezes. Aí Thelma questiona, e quantas vezes você abre a boca, né? Aí ela, eu abro a boca 3 vezes. Então, Thelma vai dando esse gatilho, mas ela não consegue fazer essa reflexão. E ela só coloca o G e desiste de escrever gato, ou galinha. Aí Thelma vai lá e solicita para ela escrever vaca. Já que ela escreveu cavalo convencionalmente, vaca está dentro de cavalo. Ela também não consegue escrever vaca convencionalmente. Mas ela consegue produzir uma escrita de vaca. Ela bota o V e ela bota o C. Então, a gente percebe que a Adriana, ela está numa hipótese silábica com valor sonoro, certo? Só que as escritas que ela produz inicialmente, de letra cursiva e alfabeticamente, são escritas memorizadas. Então, não, como ela não está habituada às intervenções por meio de reflexão, ela entra nesse conflito por causa disso. Então, ela se encontra dentro de uma hipótese, quando, na verdade, o ensino dela não valoriza isto. É um ensino que a gente, da forma como ela repete lá, a gente percebe que é um ensino mais empirista, mais tradicional, onde a memorização da palavra é que importa. Então, o que a Pro, ela ainda diz assim no vídeo, essa tia não ensinou ainda. Então, ela só sabe produzir a que a tia ensinou. A que a tia ensinou, ela não sabe escrever. Dando continuidade, então, a Adriana, ela está numa hipótese silábica com valor sonoro. Aí a gente segue, vem uma menina chamada Roberta. Roberta, ela também se encontra numa hipótese silábica. Ela utiliza as letras M, I, B e D para escrever maribondo, D, N, U e O para escrever dinossauro, e F, M, G para escrever formiga. Então, ela também encontra-se numa hipótese silábica, já fazendo uma relação de som. Depois de Roberta, a gente tem Ricardo. Ricardo, ele tem uma produção de escrita muito interessante, porque Ricardo, ele está passando por um processo que Piaget chama de conflito cognitivo, que é quando a criança começa a refletir além do que sabia. Então, assim, ele está produzindo uma escrita pré-silábica, só que quando ele vai fazer a leitura, ele já consegue fazer a associação entre fala e escrita. Mas ele ainda se prende ao eixo quantitativo, que é isso que a gente precisa ficar mais atento quando vai fazer a intervenção com o aluno que está em transição ou que está na hipótese silábica, ou pré-silábica, perdão, na hipótese pré-silábica. Então, assim, sempre perguntar o que é que está escrito. Então, a criança que está na hipótese pré-silábica, a gente precisa solicitar que ela interprete o que escreveu. Porque se ela não interpretar o que escreveu, a gente também não consegue identificar o nível de fato que ela se encontra e de que maneira a gente pode avançar nas intervenções. Então, a gente viu na aula passada que o aluno que está pré-silábico, ele vai fazer uma leitura global, né? Aquela leitura contínua. O aluno que já está avançando, ele vai fazer a leitura silabicamente. Então, se ele botou lá 10 letrinhas, mas você pediu para ele escrever pipoca, ele só vai ler as 3 primeiras. E o restante ele vai eliminar. Mas por que, Carol, que ele bota tantas outras letras, sendo que ele já sabe que a fala representa a escrita e só lê 3? Porque ele ainda está numa situação de avanço de hipótese, né? De salto qualitativo. Então, ele ainda se prende à quantidade de letras, mínima e máxima, que é peculiar da hipótese pré-silábica, mas ele começa a qualificar a sua leitura, fazendo ela de forma silábica. Então, Ricardo, ele escreve R-I-A-C-D-O-A, todas as letras que compõem o seu nome, só que maneira misturada.
Ele qualifica lá escrito, ele não repete o nome Ricardo, ele usa as letras do nome, mas de maneiras diferentes. E ele escreve todas essas letras para produzir a escrita de lapiseira. Aí, quando a entrevistadora questiona ele o que está escrito, aí ele lê lá, lapiseira, mas ele só lê 4 letrinhas. Aí a entrevistadora pergunta, e você vai fazer o que com as outras? A gente corta, ele vai lá e marca um X. É muito engraçada a entrevista dele, porque ela vai insistindo, na produção da escrita e na leitura, para que ele garanta a hipótese. Ou seja, ele de fato compreenda que se a boca abre 3, é 3 letras. Se a boca vai abrir 2, é 2 letras. A gente sabe que a hipótese silábica é uma hipótese falsa. Ela não é uma hipótese real. A gente chama de falsa, mas necessária. Por que falsa e necessária? Ela é falsa porque o nosso sistema ele é alfabético. Ele é de sílabas. Ele não é de letras que representam som. Como nos países asiáticos, né? Que para uma letra um som de sílaba. Mas a criança, Emília coloca que a criança precisa passar por essa etapa falsa, mais necessária, para construir um processo primordial, que é o silábico alfabético para o alfabético. E assim a criança se caracterizar dentro de uma escrita alfabetizada. Ricardo, ele entra num conflito quando ele vai produzir a palavra livro e a palavra giz lá na listagem que a entrevistadora solicita a ele. Porque ele escreve a letra AR 2 vezes. E quando vai produzir, né, livro AR e giz AR. Aí quando a entrevistadora questiona ele o que aconteceu, ele se dá conta de que ele escreveu uma escrita repetida. E aí a entrevistadora pergunta, e você vai fazer o que agora? Ele vai lá e substitui o R por uma letra B. Então, na mesma hora, ele resolve o problema. Ele vai lá e faz a modificação tranquilamente. Então, assim, ele também, por estar nessa transição, o pré-silábico como silábico, ele não vai admitir 2 letras iguais juntas. Depois tem uma situação com ele de leitura, onde ele tem que fazer a leitura de o trator é amarelo. É uma frase. Tem imagem de um trator amarelo, embaixo a oração, o trator é amarelo. Só que para ele, como ele correlaciona o objeto ao nome, ele lê tudo trator. Aí o que é que ele faz? Ele elimina o O, né, o artigo, sustenta o T de trator e o O da palavra amarelo. Então, trator. Para ele, faz essa conexão aí de relação entre fala e escrita. Só que aí ele lê tudo, né? E aqui está escrito que ele lê trator. A frase toda dizendo que é trator. Mas quando a entrevistadora questiona para ele ler quais são as letras que representam trator, ele só lê o T e o R. Ele não lê o O do artigo, não lê o restante das letras. Aí, quando a entrevistadora pergunta, sim, mas você não leu as outras letras? Ele fala, mas a boquinha não abre essa quantidade de letras. Ou seja, a boca não corresponde a todas as unidades que estão ali, né? Então, só o T e o R. E assim termina lá a leitura dele de T e R para trator. Porque trator só abre a boca 2 vezes. Depois de Ricardo, a gente vem para Arthur. Arthur, ele também está dentro de uma hipótese silábica. Só que Arthur, ele já começa a fazer também um avanço na sua reflexão dentro do sistema silábico. Ele já começa a perceber que a produção de sons pode ter um outro som. E quando ele é questionado a ler a palavra telefone, tem a imagem do telefone, o nome telefone, ele começa a fazer a interpretação da escrita. E aí ele percebe que de uma em uma, né, telefone, ele não dá conta de todas as letras. Porque ele vai ler 4 e vai faltar 4 para ser lida. Então ele começa a fazer pares. Telefone, e aí dá certo esses pares. Aí, interpretou tudo, o importante é ele interpretar tudo. E você, como educador, está atento à forma como o aluno está interpretando, para poder intervir de forma com que ele avance. Então, Arthur, ele consegue fazer a interpretação de todas as letras para telefone. Só que quando ele é questionado a ler uma frase onde o telefone está escrito lá dentro,
ele não consegue interpretar a frase toda. E aí ele diz que a quantidade de vezes que ele abre a boca, não tem aquela quantidade de letras. Ele repete também a mesma situação, porque a relação dele é entre fala e escrita o tempo todo. Passado Arthur, a gente chega em Henrique. Henrique foi o caso que Claudinha já partilhou aí, né, do conflito cognitivo da palavra carta, que é 2 As seguidos, que ele resiste, mas mesmo assim ele considera que não pode estar daquele jeito. E a gente finaliza, né, o aluno que eu coloquei aqui foi Jefferson. Jefferson, ele traz uma escrita silábica alfabética, inicialmente no mês de março. Então, ele escreve lapiseira, né, L-A-P-Z-R-A. Caneta, ele escreve C-N-T-A. Lápis, ele escreve L-A-P-A. Ele entra num conflito para escrever lápis, porque ele vai lá pegar o gancho de lapiseira para ajudar ele a escrever lápis, só que ele não consegue escutar o som do ps, ps, né? Que som é esse? Ele não consegue identificar. Aí ele pega a última letra de lapiseira e acrescenta lá na palavra lápis para satisfazer a escrita dele. Livro, ele escreve L-I-V-O, e cola, ele escreve C-O-L-A. Depois, a gente tem uma próxima escrita de Jefferson, onde ele já, lá para agosto, que ele já para setembro, que ele já produz uma escrita alfabética. Então, ele já consegue escrever lapiseira alfabeticamente, caneta alfabeticamente, lápis, livro, cola, caderno, tem uma escrita de caderno, que ele deixa de acrescentar o R na escrita, e quando ele vai fazer a leitura, ele vai lá e percebe que ele faltou escrever o R, ele vai lá e ressignifica a escrita dele. Então, é um vídeo bastante interessante, porque traz ali o olhar da criança em torno do seu processo de construção da linguagem na escrita, né? A relação do fonema com o que vai ser escrito, o que é que eu estou escutando e o que é que eu vou escrever partindo da minha escuta. Então, e a mediação também que a entrevistadora faz possibilita a criança ir também avançando nas suas reflexões, que é muito importante. Então, voltando aqui para a gente ir sistematizando aqui o conhecimento. Primeira situação. Você solicita a criança para escrever, terminou a escrita, a criança precisa interpretar a sua leitura. Por quê? Por meio da sua leitura. Por quê? Porque é por meio da leitura que a gente identifica o nível e as necessidades que as crianças têm de avançar. Se a gente não solicitar a leitura delas e nem registrar a maneira como ela leu, fica difícil a gente diagnosticar para a gente fazer as intervenções necessárias no planejamento contínuo do dia a dia. Essas entrevistas que a gente assiste em alguns vídeos do Profa são entrevistas diagnósticas. Então, você sempre vai perceber que essas entrevistas acontecem com o mediador, que no caso seria o professor, e a criança, né? Num espaço onde ela está sozinha. Isso é uma entrevista. Mas, Carol, de que maneira a gente faz isso no dia a dia? A gente faz isso no dia a dia quando a gente organiza nossas classes em grupos produtivos. Então, algumas escolas, né, utilizam o trabalho de estações de aprendizagens também, que é muito importante. E aí a gente organiza um ambiente, né, com atividade diversificada, e essa atividade, onde requer um nível de mediação maior, o professor fica com essa criança. E o outro adulto ficaria com as outras crianças, passando pelos outros espaços de aprendizagem, onde ela já dá conta de fazer sozinha. Então, a gente pode estar também realizando desse jeito. E no dia a dia, onde eu estou fazendo uma atividade coletiva, eu tenho o meu material didático, eu estou fazendo uma atividade coletiva. Você vai passando individualmente, ou se a atividade for em dupla, né, produtiva, você vai passando pelas duplas e fazendo as mediações necessárias. Lembrando que essa dupla, ela precisa sempre estar articulada com níveis aproximados. Lembra que eu falei na aula passada que a gente não pode distanciar esses níveis?
Então, eu não posso botar um aluno lá pré-silábico com um aluno alfabético, porque claro que o alfabético vai dominar a atividade. Mas eu posso botar um pré-silábico com um silábico com valor sonoro ou sem valor sonoro, porque só o fato do silábico estar fonetizando a escrita, isso já faz com que o pré-silábico entre em conflito, porque ele pensa totalmente diferente. O silábico, ele vai ser agrupado com o silábico alfabético, porque ele já sabe que para cada som falado, um som, uma letra escrita. O silábico alfabético vai fazer ele pensar em duas letras. Então, esse aí é o grau de mediação e intervenção que o silábico alfabético vai dar para o silábico. E o silábico alfabético, eu também posso fazer o agrupamento com um recém-alfabético, que a gente chama de alfabético inicial. Porque aquilo que o silábico alfabético não está dando conta de pensar, o alfabético vai auxiliar. E eu também posso agrupar alfabético inicial com alfabético ortográfico. Enquanto o silábico inicial ainda faz relação de consciência fonológica, o alfabético ortográfico já está pensando em reflexões mais elaboradas, para auxiliar aí também o alfabético inicial a pensar de uma maneira mais elaborada. Perguntas? Para mim, não, tá tudo ok. Para mim, tá tudo ok. Tudo tranquilo, Conceição? Xelinha também? Pronto. Então, vamos lá. Então, já que está tudo tranquilo, vamos passar adiante. Vocês têm um material no módulo, mas eu peguei uma parte dele e organizei ele em slides para ficar, para a gente bater um papo melhor, né? Então, eu organizei aqui as características de cada nível, para que o alfabetizando avance desse nível, o que é necessário, o que o alfabetizador deve fazer, no caso, o professor. Trago algumas sugestões de atividades e trago algumas análises dessas escritas para a gente ver como é essa produção. Então, nível silábico, né? Características. Representa cada sílaba com uma letra. Utiliza uma letra para cada palavra ao escrever uma frase. Aceitação de palavras com uma ou duas letras. Maior precisão na correspondência som-letra. O que não ocorre necessariamente sempre. Por que tem essa observação? Que nem sempre ocorre isso. Porque nem sempre eu vou ter um silábico com valor sonoro. Eu posso ter uma criança silábica que não faça a relação de som. Você sugere lá para escrever boneca, ela escreve TX e A. Ou TX e I, vamos supor. TX e I. E para ela lá está escrito boneca. Ela bota 3 letras e reproduz a associação entre fala e escrita para cada uma letra um som. Então, é isso que a gente configura de um silábico sem valor sonoro. Eu tenho silábicos, às vezes, que garante o som na vogal. Às vezes, eu tenho silábico que garante o som na consoante. E eu tenho silábico que faz a relação entre vogal e consoante. Então, à medida que esse aluno ele vai tomando consciência fonêmica, que é o som da letra, ele vai ampliando o seu repertório. Para que o alfabetizando avance desse nível, é necessário o quê? O que é que precisa? Né? Perceber o que escreve, os outros não leem. Né? Então, ele precisa identificar que nem tudo que ele está escrevendo a pessoa está interpretando. Perceba também que o que escreve, nem ele mesmo consegue ler, consegue interpretar tudo. E conheça as letras e o valor sonoro delas, que é o mais importante. O mais importante na nossa mediação é fazer o aluno silábico sair de uma relação de sem valor sonoro para uma relação de com valor sonoro. Porque senão ele vai chegar na hipótese silábica alfabética sem valor sonoro e vai ter grandes complicadores chegando numa hipótese alfabética, porque hora ele vai ouvir som e hora não. E aí vai misturar letras com valor sonoro sem valor sonoro.
Então, quanto mais a gente desenvolver um trabalho, né, de relação de consciência fonológica, mais o aluno vai avançando aí nos seus níveis. Então, quanto mais eu promovo situações de leitura, de produção escrita, de reflexão, de análise, de grupo produtivo na minha classe, mais eu favoreço para que os meus alunos avancem de um nível para o outro. E essas características vão sendo ressignificadas. E qual é o meu papel, né, como educador? Primeiro, destacar a análise da primeira letra no contexto da primeira sílaba, provocando dúvidas sobre e o número de letras necessárias para formar a sílaba. Eu preciso questionar. Então, o aluno lá escreveu uma palavra boneca, usando 3 letras. Aí você vai agora questionar. Quantas vezes você abre a boca para falar boneca? Ah, Pro, eu abro 3. Então, vamos pensar nessas vezes que a gente abre a boca, vamos pensar em cada som. Aí, nesse momento, você pode fazer o que a gente chama de silabar. Mas o processo, ele é invertido. Se a gente tivesse numa perspectiva tradicional, eu silabava para produzir. Numa perspectiva reflexiva, a gente produz para analisar, e esse momento que a gente chama, né, de silabar é o momento da reflexão. Então, a criança ela já identifica que a boquinha dela abre 3 vezes. Então, vamos pensar em cada som. Né? Você tem 3 vezes que sua boquinha abre. E a primeira vez que sua boquinha abre, qual é o som que sai? Bó. Aí, então vamos pensar nesse som? Bó. Quais são as letras que você ouve? Aí a criança fala ó, vamos supor. Se ela tiver em dupla, isso torna a reflexão melhor. Por quê? Porque a parceira pode contrapor a fala dela. Eu escuto o som de B, eu escuto o som de T. Pode acontecer da criança dizer isso, né? Que o T e o B é um som próximo, não são iguais, mas são próximos, e às vezes eles cometem essa troca. Então será que se eu juntar o B e O dá som de Bó? Será? Né? Vamos pensar. Então, Bó, né? Aí você vai pensando, né? Quais são as letras que a gente ouve quando a gente fala esse som? Né? Para o E. Mas será que só o E dá som de né? Eu falo boeca ou boné, né? Boé, boné. Então, a criança precisa perceber que né é diferente de é. Então, né, eu tenho uma outra unidade lá que modifica o som. E K, é muito comum eles pensarem que é a letra K apenas. Isso é muito natural e faz parte do processo. Algumas crianças acham que é a letra Q, muito natural também. Outros vão usar QA, outros vão usar o C puro, outros vão usar o C com A, à medida que for avançando. Então, eu posso fazer essa reflexão por sílaba, depois que a criança fez a sua construção de forma individual, ou de forma, a palavra não é individual, de forma autônoma, perdão. De forma autônoma, então ela produz a escrita de forma autônoma, você solicita que ela interprete a escrita, que é a lei por meio da leitura, e aí sim, nós vamos vir com as intervenções necessárias para que a criança avance as suas possibilidades. Continuar a desenvolver atividades que prossigam no estudo das formas e das posições das letras. As atividades onde a gente faz reflexão da sílaba, que é as atividades de consciência fonológica, onde a gente vai produzir, fazer maracujá, né? Que outras palavras também começam? Vamos pintar as imagens que também começam com a mesma letra do som de maracujá? Então, vamos supor que tem lá outras imagens, a criança vai percebendo esse som de mar, né? Não na perspectiva de silabário, não é isso que eu quero dizer. Mas a criança precisa perceber que as sílabas, ela não está presente só no início, ela não está presente só no meio, ela não está presente só no final. Ela pode estar no início, no meio ou no final. Então, meu nome é Ana Carolina. Então, Carolina. Será que tem outro nome que começa com K do meu nome? Então, Carolina. Eu também tenho. Me ajudem aí. Caracol. Então, Carolina, caracol.
Tudo isso começa com a mesma sílaba, né? O mesmo som. Mas será que camelo começa com o mesmo som de Carolina? Aí é outra situação para a gente pensar. Porque eu tenho camelo, começa com o CA, também de Carolina, mas eu tenho uma letra M que nasaliza e muda o som da sílaba. Então, o que é que acontece? Aí eu já estou pensando em uma outra relação. Aí a gente chama de aliterações, que é quando eu tenho uma sílaba, mas eu tenho sons variados, porque essa sílaba ela ocupa posições diferentes. Então, isso é importante a gente ir trabalhando com as crianças por meio da leitura, para elas irem percebendo as várias formas que as letras e as sílabas elas se constituem dentro de uma palavra e dentro de um texto. Proporcionar atividades que mostrem que o som não é apresentado por uma letra, mas por uma ou duas ou mais letras. Porque a criança vai percebendo que nem toda sílaba ela é composta só de duas letras. Eu posso ter sílaba de 3, eu posso ter sílaba de 4, eu posso ter sílaba de 5. Perceber que tem essas possibilidades. Então, é por meio da leitura e da reflexão do lido e do produzido que as crianças vão identificando isso aí. Questionar as produções para que os alunos criem outras hipóteses sobre a forma de escrever. Uma atividade que auxilia muito a gente nisso aí são as atividades de produção de texto, né? Texto de memória. Então, quando a criança produz o texto de memória, ali em grupo produtivo, ou o professor acompanhando a criança na sua produção, ou mediando, né? Eles estão lá individual, o professor está mediando, ou por alfabeto móvel, que é um excelente recurso para as crianças nessa hipótese. E o professor está lá fazendo a mediação adequada para que ele vá avançando. Tudo tranquilo? Então, vamos para as sugestões. Atividades mencionadas lá no nível pré-silábico, né? A de relação entre a fala e a escrita, que é os textos de memória, as leituras, as pseudoleituras, né? Então, trabalhar com texto de memória é muito importante, é o primordial no pré-silábico e é o que favorece também o silábico. Atividade de leitura de diversos textos, poesia, letras de música, receita, parlinda, trava-língua, composição, quadrinhos, provérbios, pesquisando palavras e frases no texto, que é muito importante. Às vezes você vai ler lá a música. Em uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Quer ver uma atividade muito legal? A gente dá o texto para os alunos e coloca a música. Eles vão acompanhando a leitura do texto, né? A pseudo-leitura com a música. E aí, quando você para, você pergunta, qual foi a última palavra que a música cantou? Aí a criança vai dizer, né? Engraçada. E onde será que está engraçada no texto? Então, a criança que foi lá com o dedinho naquela estrofe, ela vai lá identificar que engraçada foi a última palavra. Né? Qual foi a primeira palavra? Então, sempre a gente pegando as últimas, porque sempre as que rimam, isso favorece. Em outro momento, à medida que eles vão avançando, eu posso ir para o início, eu posso ir pedindo também para eles identificarem palavras no meio, sempre palavras que tenham sentido real para a criança, né? Que geralmente são as substantivas, os verbos, os adjetivos. Então, à medida que eles vão avançando, eles vão se dando conta do significado dessas palavras de maneira concreta. Por exemplo, se eu solicitar para uma criança lá, silábica, procurar a palavra em, ele não vai conseguir achar. Mas ele vai achar casa. Porque casa tem um sentido real para ele. Trabalhos em dupla, trio e grupo, painéis, mural, maquetes, né? Que eles podem escrever as palavrinhas designando os caminhos da maquete lá. Trabalhos interdisciplinares, trabalho diversificado com letras, palavras e textos, junção de sílabas, né? Eu posso pegar um texto, fatiar em sílaba para o aluno produzir. Então, nem tem sílabas a menos, nem vai ter sílabas a mais. É muito interessante também para trabalhar com os silábicos. Dramatização, jogos com regras, alternando com tarefas alheias e estes aspectos. Então, assim, todo tipo de texto, todo jogo que envolve trabalho de linguagem favorece para que os alunos
avance em seu processo de construção da escrita. Tudo tranquilo? Deixa eu ver vocês que eu não estava vendo. Tudo tranquilo, pessoal? Então, vamos. Peraí, que eu me perdi. Deixa eu me achar. Estão vendo aí o slide? Fala aí no microfone, porque eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo aí o slide com as amostras de escrita? Sim. Ah, ok. É porque eu estou com a tela ampla e eu não estou vendo ninguém, só estou vendo meu slide agora, viu? Eu coloquei 3 modelos de escrita silábica, né? Aí as várias formas de escrever a palavra cavalo, que uma criança silábica pode produzir, né? Depende do pensamento dessa criança. Então, aqui pode ser de uma criança, de outra, de outra, de outra. As várias formas que a palavra cavalo pode ser escrita por uma criança silábica. Aqui a criança Adriele que escreveu mariposa, formiga, urso, né? A formiga picou meu pé. Então, aqui a gente chama uma criança que está numa fase transitória, ela ainda não é totalmente silábica, mas ela começa a fazer reflexão sobre o som inicial ou final da palavra, então ela está num salto qualitativo, mas ainda não está propriamente na hipótese, está no avanço. E aqui eu tenho, né, elefante, vaca, a vaca dá leite, camelo e boi. Né? Boi, como eles não admitem que possam ter 2 letras, ele deve atingir ao eixo de 2. Ou boi, ele pode ter atribuído também a relação de tamanho, ele vai lá, agrega mais uma, mas bota o O e o I, né? E esse U aí intruso, mas aqui é uma produção de uma criança silábica. Agora vamos para o nível silábico alfabético. Qual é a característica? É um momento conflitante, né? O alfabetizando começa a perceber que é necessário escrever mais de uma letra para formar... Peraí, que saiu errado aqui esse texto. O alfabetizando começa a perceber que é necessário escrever mais de uma letra para formar uma sílaba. Repetiu tudo aqui, viu, gente? E precisa negar a lógica do nível silábico. Ora se revela mais silábico, ora se revela mais alfabético. O valor sonoro torna-se impiedoso, ou seja, ele começa a ter uma relação mais forte nas suas produções. Mas eu também posso ter uma criança silábica alfabética que não dê conta de todas as relações sonoras e agregue na sua escrita letras que a gente chama de letras mudas. Elas estão ali para satisfazer o que está escrito, mas não revela nenhum som convencional da sílaba. Para que o alfabetizando avance nesse nível, é necessário que perceba o que escreve e os outros não leem, perceba que o que escreve nem ele mesmo lê e conheça as letras e o valor sonoro dentro. A mesma situação do silábico. E nós, como mediadores, destacar a análise da primeira letra no texto, da primeira sílaba, provocando dúvidas sobre o número de letras necessárias para formar a sílaba, estudo que já vem acontecendo desde o pré-silábico, né, que é pensar sobre se aquele som falado só tem aquelas letras ou tem mais letras. Proporcionar para que o alfabetizando perceba que cada som não é representado por uma única letra, mas por uma, 2 ou 3 letras. Criar espaços para que os alunos escrevam, criar espaço para que o aluno escreva a sílaba. Essa sílaba não é sílaba aleatória, mas com jogos, brincadeiras, onde as crianças possam refletir. Né? Tem vários jogos silábicos bem interessantes, onde eles constroem listinhas com as sílabazinhas que vai formando aquelas palavras. Então, não é sílaba aleatória, para deixar o menino lá no ba, bé, bi, bobu, e depois ba de bacana, bé de bebê, bi de bico, bó de bola, bu de bubu, tá? Não é isso, não.
são atividades construtivas e reflexivas, que a gente está falando de reflexão da escrita, né? Não de memorização sem critério. Propor situações para que o alfabetizando perceba que não é suficiente uma letra para uma sílaba. Então, que eu preciso de mais letras para agregar aquele som que a minha boca representa. E as atividades. Todas as atividades mencionadas nos estágios anteriores, se houver necessidade. Trabalho diversificado, pois as classes são heterogêneas, né? Diversificação da natureza e do enfoque. História em quadrinho, leitura e produção, que são textos curtinhos e é bem bacana para eles. Jornal da turma, com materiais sobre acidentes, esportes, política, cinema, educação, assaltos, propaganda, que a gente chama de, né, os textos jornalísticos ou os textos de curiosidades, gincana, maquete, soletrando, jogos variados, confecção de dicionário, jogral, ensinação, entrevista, visualização de filmes, relatos, recortes, produção coletiva de texto, leitura, ditado, tanto de palavras como de frases relativas ao texto. Então, assim, esse de palavras tem que ter um campo semântico, a gente já sabe. Então, é de palavras, mas é de quê? De frutas, é de legumes, é de material escolar, é de nome de cidades, nome de pessoas, dos colegas da turma. Então, tem que ter um campo semântico, porque o ditado, ele é produzido um texto, né? Eu dito, mas ele produz um texto que é a lista. Aí tem produções coletivas, né? Propaganda, bilhete, bulas, todos os portadores textuais que são importantes, porque quanto mais a gente acessibiliza os alunos a vários portadores textuais, mais eu amplio o vocabulário deles e mais eles avançam no seu processo de evolução da escrita. Remontagem de texto, né? Que é reorganizar os textos produzidos. Cartazes com todos os tipos de letras, para ele já ir começando a se familiarizar com as diferentes formas da gente grafar as letras. Eu grafo as letras de várias formas, mas elas continuam tendo seus mesmos sons. O A não deixa de ser A, ele apenas é grafado de um jeito diferente. O B não deixa de ter o som do B, e por aí vai. Sempre partindo da relação do nome próprio com os demais nomes e demais palavras do contexto da criança. Ilustração de textos, porque representa muito a linguagem deles, e de que maneira eles podem representar na escrita também esses textos, né, por meio de ilustrações. Até aí tudo tranquilo? Alguma pergunta? Aqui eu trouxe algumas sugestões de escrita silábica alfabética. Aqui também cavalo, né? As várias formas como cavalo pode ser produzido dentro dessa hipótese. Aqui um texto de Miriam, calendário, caderno, lápis, giz, o lápis é meu. Aqui gato, mariposa, cavalo, né? Que seria para cavalo. E aqui, meu Deus, é o quê? Peixe e o gato bebe leite. Então, aqui é uma produção típica silábica alfabética. Ora, uma letra para representar um som, por isso que é silábico, e ora a sílaba para representar o som, se chama alfabético. Por isso que é silábico alfabético. Então, aqui é a hipótese do salto qualitativo da escrita fonetizada. E depois disso, a gente entra no nível alfabético. As características deles são conhecimento do valor sonoro convencional de todos ou de grande parte das letras, juntando-as para que formem sílabas e palavras. Distinção entre letras, sílabas, palavras e frases. Então, quando a criança atinge o nível alfabético, ele já garantiu todos esses aspectos da consciência fonológica, consciência do fonema, que é letra, ou consciência fonêmica, consciência silábica, consciência da palavra, rimas e aliterações. Em consequência, a gente já consegue identificar as orações no texto. Né? Perceber que uma oração, né, as frases, elas se interligam no texto de uma com a outra. Elas se comunicam. Elas não são isoladas. Não é igual os textos de cartilha. Né? Ivo viu a uva. O bebê chupou o bico. Então, não são frases soltas, mas que têm significado real para a criança.
O alfabetizando escreve foneticamente. Faz relação entre som e letra, mas não ortograficamente. Por quê? Porque quando a criança se configurou dentro de um nível alfabético, aí sim a criança já está propícia a pensar sobre a ortografia a partir de então. Mas até chegar ao nível alfabético, a gente não discute ortografia com a criança. Ah, Carol, mas eu posso mostrar a escrita convencional comparando a escrita dele? Pode, por meio da reflexão. Então, primeiro a gente reflete no coletivo, né? Pega as escritas que a gente acha interessante, analisa com o grupo, busca ver se o grupo coletivamente consegue chegar à escrita alfabetizada. Se não, a gente apresenta para ele de que maneira a gente encontra lá no dicionário. E qual foi a letra que eles não conseguiram ouvir o som? Então, isso a gente vai fazendo análise e comparação da escrita. Porque eles precisam saber que existe uma escrita convencional. Para que o educando avance nesse nível, é necessário que conheça a forma das letras e os seus respectivos valores sonoros, avance na compreensão das convenções específicas da língua escrita, separação entre palavra, pontuação, uso de maiúscula e minúscula, tudo isso eles vão aprendendo no processo. E avance na ortografia. Isso é o que vai fazer com que ele avance nesse nível. Né? Eles vão perceber agora a pontuação, eles já estão prontos para pensar sobre pontuação, eles já estão prontos para pensar sobre letra maiúscula e minúscula, né? O que é. Eles já viram, mas eles ainda não sabem. Por que será que a gente tem letras grandes e letras pequenas? Ele já viu isso aí, mas ele ainda não sabe a função da maiúscula, a função da minúscula. Agora que eles estão aptos para aprender. Avançar na ortografia. Ele sabe que o S tem som de Z, que o L tem som de U, que o E tem som de I. Eles percebem isso no decorrer da análise e reflexão da escrita, mas eles não sabem por quê. Né? Por que essas letras têm esses sons variados? Algumas têm regras, outras não têm regras. Então, eles vão aprendendo isso no seu processo escolar. Também não aprende tudo quando já estão alfabéticos, não, viu? Isso é um processo. O educador deve promover atividades de produção de leitura de textos, onde alfabetizando reconheça palavras, frases e letras no texto, aprofundar mais o estudo das sílabas constituídas nas palavras, ora trabalhando a primeira, ora a última, ora as intermediárias, desafiar o aluno a fazer análise do número de letras em todas as sílabas. Então, nesse momento, a gente pode fazer a contagem, né? Quantas letras tem a palavra tal? Que isso a gente também pode fazer com o silábico. Né? Quantas letras tem a palavra? Quantas vezes eu abro a boca? Isso é muito importante para ir avançando, né? Desde o silábico, a quantidade de letras, porque o pré-silábico, ele enche de letra. O silábico, ele tira as letras. O silábico alfabético, ele começa a agregar mais letras. E o nível alfabético vai agregando as letras com mais qualidade. Desafiar o aluno a fazer análise do número de letras em todas as sílabas, montagem de palavras por meio de sílabas, classificação de palavras de acordo com o número de sílabas, para que o aluno avance cada vez mais na construção de uma escrita ortográfica convencional. Então, tudo isso a gente vai fazendo, não de forma isolada, mas de forma reflexiva dentro dos textos que a gente disponibiliza para os alunos lerem na escola, sabendo que não são textos meramente escolarizados. A gente precisa trazer os textos de função social, né, os textos sociais para dentro da sala de aula, porque são esses que eles vêm por aí, não é os textos meramente escolarizados que a gente encontra nos livros didáticos, né? A gente sabe que hoje muito material didático já traz muitas relações de textos sociais na sua formatação e na sua forma, né, de didatizar o conteúdo, mas a gente sabe que ainda muitos livros didáticos deixam a desejar. É uma cartilha disfarçada, pode-se dizer. Como fazer? Através de atividades que ajudem o aluno a superar as dificuldades de ortografia, lista de nomes em ordem alfabética, consultar e criar dicionário, ler textos e copiar a parte que mais gostou, escrever história, poesias, ou fazer reescritas aí também, né, que não tem, mas pode acrescentar, reescrita, confrontar a escrita dos alunos com a escrita padrão que eu acabei de dizer. Então, o trabalho com produção de texto é muito válido para que as crianças avancem no seu processo de construção da escrita. Quanto mais as crianças elas são disponibilizadas a representar a sua fala por meio da escrita,
mais eles vão percebendo o caminho das suas convenções. E a gente aprende o caminho das convenções da linguagem por meio do uso dela. João, né, aí tem escrita de João, dinossauro, cavalo, gato, rã. Então, aí é uma escrita alfabética. Futebol, vovô, caminhão, jacaré, televisão e agora. Essa listagem aqui não está atendendo muito a um campo semântico, mas eu encontrei essa daqui, eu queria, na verdade, mostrar para vocês, era a escrita alfabética, então desconsiderem aqui essa listagem bagunçada, essa não, essa está coerente, né, está dentro de um campo semântico da polissílaba, isso aqui é uma atividade de diagnóstico, ó. Sempre a gente vai da polissílaba, que é a palavra maior, que tem mais letras, para a monossílaba, e depois a gente faz uma frase com uma dessas palavras. Por quê? Porque aqui eu estou produzindo uma lista. É um tipo de texto menor. Aqui eu já estou produzindo um texto maior com outros elementos, né? Aqui eu estou apresentando um texto com um artigo, que a criança poderia não escrever o O, né? Aqui eu tenho o substantivo, né? Eu tenho o que nesse momento ocupa também o sentido de uma palavra. Eu tenho o meu, né? Que também ocupa um outro sentido de palavra, né? Meu, né? Tá numa relação aí de pronome, então eu preciso, né? Colocar uma frase para que a criança articule o seu pensamento. E o pensamento por meio da frase é muito maior do que de maneira listada. E aqui já uma produção de escrita. A abelha gigante está voando no mato. Ela tira meu da... Aqui não dá para identificar se for das árvores. Meu da flor. Das flores, né? Ela tira o mel das flores, das árvores. Ela voa na pista do seu... A abelha nasce da larva. Aqui, possivelmente, foi a construção de um textinho informativo, onde a criança foi pegando informações importantes. Eu peguei essas escritas da internet. Meu computador, eu estou com o computador da escola, que meu computador deu piripaque, aí estou sem nenhuma amostra, com o meu material todo pronto, tive que produzir tudo de novo. Porque meu computador deu um problema aqui e não está abrindo. Aí ele está de quarentena esses dias. Vou levar para assistência. Então, a produção, né, dos textos informativos são bem interessantes, porque as crianças nessa idade, eles gostam, a criança por si só, ele gosta de textos de curiosidade, né, que tragam informações. E quanto mais a gente vai fazendo um trabalho desse, sequenciado, de análise, de estudo, de reflexão dessas curiosidades, e coloca ele numa condição de produzir, sai aí essas maravilhas e essas pérolas para nós. Pronto. Agora a gente vai para o nosso link de dúvidas, perguntas. Agora é com vocês. Tá tudo tranquilo aí, Tayla? Tá, tudo ok. Que ótimo. Maria da Conceição. Tudo tranquilo? Sheila? Tudo tranquilo, Carol. Que bom. Claudinha? Tudo ótimo. Então pronto. Fico feliz. Então, meninas, a gente encerra a nossa aula aqui hoje, certo? Retomando lá a nossa pauta. Deixa eu abrir ela aqui mais uma vez. Então, o que é que fica para casa hoje, né? Vocês vão responder a amostra de escrita da página 68 até a 70. São amostras de escrita de crianças, ok? Que vocês vão analisar e vão responder. Aí, na nossa próxima aula, a gente vai compartilhar junto essas análises. Tá certo? Vocês vão partilhando qual era a hipótese que vocês acharam e por quê, e aí eu vou compartilhando, a gente vai confrontando para ver se a hipótese que você
Acreditável é de fato a que é. Nessas amostras, vocês vão colocar, para número 1, a menos avançada, que seria uma criança pré-silábica. A mais avançada, que é a 11, seria a criança alfabética. São 11 amostras de escrita que vocês vão analisar, da pré-silábica até a alfabética. Então, vocês vão encontrar lá escrita pré-silábica, silábica, silábica alfabética, silábica com valor sonoro, várias características lá de pré-silábico. Então, podem recorrer lá à leitura dos textos da unidade anterior. Eu vou disponibilizar os slides também que eu coloquei hoje, mas vocês têm ele em texto aí, no módulo de vocês também, mas se quiser ir já resumidinho, os slides vão estar lá no Google Class. Tem esse texto muito bacana, que é Como se aprende a ler e escrever ou prontidão, problema mal colocado, da página 71 até 81, e tem uma leitura comentada, né, uma formazinha de vocês organizarem aí e sistematizar o estudo de vocês. Contribuições da prática pedagógica 1, que vai da página 82 a 84. Psicogênese da língua escrita, da 85 a 89. Por que e como saber o que sabem os alunos, página 90 até 92. E assistir o vídeo da próxima aula, que é a unidade 7, Escrever para Aprender. Traz situações de sala de aula, onde a professora vai mediando para ir vendo de que maneira os alunos vão avançando no seu processo de construção da escrita. Então, não deixem de assistir esse vídeo é maravilhoso, tá bom? E, Sheilinha, que não tem módulo, todo esse material está lá disponibilizado no Classroom, viu, Sheila? É só você ir pelo nome da unidade. Certo, Carol, valeu. Qualquer dúvida aí, depois eu entro em contato com o Anderson. Pronto. Qualquer dúvida também, se você precisar, pode entrar em contato comigo também, com relação aí ao material. Pronto. Ok, viu? Valeu. Meninas, certo. Um cheiro foi no ótimo, coração viu? de todas, foi um prazer. Sheilinha, muito feliz, viu, que você inscreve no grupo. Beijocas. O Anderson quer falar alguma coisa? Ele fica lá só ouvindo a aula da gente. O Anderson? Eu acho que ele não tem nada a falar hoje. Valeu, meninas. Boa noite. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.